tudo bem? Tudo bem. Não, realmente causa bastante anseio para o paciente. Normalmente ele nunca fez nenhuma cirurgia e tem que fazer a primeira cirurgia na boca, que é uma região muito sensível do corpo, não tem como fugir. Eu digo, cirurgia na mão, no braço, você deixa a mão quieta, o braço quieto e pronto. A boca não, você tem que conversar, você tem que respirar, você tem que comer, não é fácil. Fico pensando mais em nós, assim, na comunicação, né, doutor? Sim. Difícil, né? Vocês também Sim. no dia a dia que trabalham muito para explicar para cada paciente, mas um pouquinho mais complicado, né? Exatamente, exatamente. E doutor, então todas as pessoas precisam tirar o dente do siso ou não? Olha, eu vou começar com uma boa notícia. Não é todo mundo que tem que tirar dente do siso, não. Tem muitas pessoas que já nascem sem o dente do siso. A gente brinca que são pessoas mais evoluídas até. Porque por que serve o dente do siso, né? O dente do siso, que são os últimos dentes, os últimos molares, o terceiro molar, chamado dente do siso, ele serve para triturar o alimento. Então, se lembrarmos da evolução humana, lembrarmos dos homens da caverna, que tinha mandíbula enorme, o rosto enorme, estrutura óssea muito forte, então eles tinham terceiros molares, que é o dente do siso, quarto molar até quinto molar, porque eles precisavam desses dentes para triturar muito o alimento que era duro. Com a evolução, o uso do fogo para cozinhar o alimento mais macio, não precisa se então mastigar tanto o alimento. A mandíbula foi diminuindo de tamanho e os dentes foram sumindo. Só que ainda nem todos. Então, o bendito dente do siso, o terceiro molar, ainda está na maioria das pessoas. E por ele ter um tamanho grande, ele quase nunca cabe dentro dessa arcada que hoje já está diminuída. Ele tem a indicação de ser extraído, mas não é todo mundo. Algumas pessoas não precisam tirar. E por isso que é indicado, né, a consulta, né, doutor, para avaliar certinho, ver, porque às vezes as pessoas eu quero tirar, não quero tirar, não. É o dentista que vai, melhor no seu caso ele vê certinho o que é indicado, né? Isso, através de exame, maioria das vezes através de exame de imagem, porque grande parte das vezes o terceiro molar ele não está na boca, né? Que a gente chama, ele não está aparecendo. A maioria das vezes, quando ele não tem esse espaço, ele está incluído dentro do osso. Então, a gente precisa de exame de imagem, de radiografia, ou hoje uma tomografia, vai nos mostrar qual seria a melhor época e se ele precisa mesmo ser extraído ou não. Se você tem esse espaço na sua boca que vai caber esse terceiro molar, ou se ele precisa ser extraído. Então, através desses exames e sempre acreditar, acompanhando no dentista, fazendo as reconsultas de rotina sempre. E doutor, é verdade que ele influencia no alinhamento dos outros dentes ou não? No alinhamento, dizem muito, isso é um mito. Né? Ele não tem a força para entortar os dentes da frente, seria isso que alguns justificam para a extração do dente. Não. Quando ele não tem espaço para irruir, para ele aparecer dentro da boca, a força que ele tem seria ele pode prejudicar o dente que está na frente dele, que seria o segundo molar. Ele pode reabsorver esse dente, causar uma cárie e acabar lesionando o dente da frente, mas não entortar todos os dentes. Isso não. Isso era uma teoria um pouco mais antiga, mas não. Ele não tem essa força para entortar os dentes, não. E doutor, sobre ele deve ser extraído ainda em pessoas jovens ou com o passar da idade não tem preocupação e pode retirar também? Pode retirar sim. É até muito comum extrair em pessoas mais idosas. Extraí do meu pai com mais de 60 anos. Mas a época ideal para extrair o terceiro molar é entre 15 e 18 anos. É a época que esse dente ele começa a formar. Até por isso que o dente do terceiro molar tem o nome conhecido como dente do juízo, porque ele aparece em torno dos 18 anos, que é quando a pessoa toma juízo. Né? Então, nessa época, entre 15 e 18 anos, ele está formado, né? A gente diz formado 2/3 da raiz do dente. Então, aquela pontinha do dente que às vezes pode estar um pouquinho curvada, que complica um pouco mais a cirurgia, essa parte não está formada. Então, o ideal é isso, entre 15 e 18 anos, a gente fazer essa extração. Mas, quando não é feito nessa época e ele tem a indicação para extrair, ele pode ficar muito tempo sem incomodar o paciente, mas uma hora ele vai incomodar. Então, quanto antes fizer, melhor. Não antes de 15 anos, mas a partir de 15 anos, entre 15 e 18 anos, seria a melhor época. Mas não tem uma idade que
que seja muito para poder extrair. Depende muito da indicação, do quanto está incomodando o paciente, a necessidade e a oportunidade da cirurgia. E doutor, ele pode ser retirado assim os dentes do siso todos de uma vez só? Ou precisa, por exemplo, vai tirar em cima, depois embaixo? Como é que é? Entendo. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, a cirurgia do siso não é para ser uma cirurgia demorada. Né? Muitas pessoas se preocupam, vai fazer os 4 de uma vez, imaginando vai ser uma cirurgia de 10 horas. Não, quando ela é feita com um profissional experiente, especialista na cirurgia, o normal dessa cirurgia, para fazer os 4 terceiros molares, seria em torno de 50 minutos. Não é uma cirurgia que tem um sangramento muito grande. E outra que falavam, né, que seria melhor extrair 2 dentes de um lado e depois 2 dentes de outro lado, porque você poderia mastigar com um dos 2 lados. Eu não acredito nisso, não é o que eu passo para os pacientes, porque quando você vai mastigar de um lado ou do outro lado, você vai usar os músculos iguais. Você não pode. A dieta vai ser no pós-operatório, vai ser pastosa, tomar sorvete, independente se você faz 1, 2, 3 ou os 4 terceiros molares. A vantagem de fazer em um único procedimento é que é uma cirurgia só, passa um medo só, toma uma medicação só, um repouso só, assiste, toma 2 potes de sorvete só e um Netflix, um seriado e pronto. E esse pós-recuperação, doutor, é de mais ou menos quantos dias? Assim, 4, 5 ou depende muito? Depende muito, né, da complexidade da cirurgia, mas normalmente o paciente ele tem que tomar muito cuidados e os repousos durante 2 dias. Né? Fugir do sol, imagina o sol que está fazendo nesse começo do ano, né? Temperatura perto de 40 graus. O paciente faz a cirurgia e sai no sol, tudo que é quente faz sangrar. E quando o sangue incha e se incha, o paciente não consegue mastigar direito. Então ele tem que fazer muito repouso, gelo, sorvete durante 2 dias. Fazendo esse repouso durante 2 dias, isso fazendo a extração de 1, 2 ou os 4 terceiros molares. Fazendo esse repouso de 2 dias, no terceiro dia ele está ótimo. Se o paciente não descuida disso, às vezes passa no primeiro dia, faz todos os cuidados. No segundo dia ele fala, tô bem, vou passear, vou para academia. Aí no terceiro dia amanhece inchado. Aí vai demorar mais uns 2, 3 dias para começar a desinchar e pode incomodar o paciente. Então a cirurgia não é para ser demorada. O paciente tendo esses cuidados nos 2 primeiros dias, no terceiro dia ele está muito bem. Não 100% ainda, mas já é uma cirurgia que vai incomodar ele mais não. E aí ele já pode começar a comer comida mais não tão pastosa, doutor, passando esses 2 dias? Isso, exatamente. Passados 2 dias, nós não nos preocupamos mais com o calor. Então ele já pode voltar a comer a temperatura com os alimentos com temperatura normal, quente ou fria, se preferir, mas não tem mais essa preocupação. Já pode caminhar, aí sim, sair no sol, mas após os 2 primeiros dias, que a gente chama em 72 horas, que é o pico do edema, o pico do inchaço. É até o tempo onde pode inchar e incomodar o paciente. Passou disso, não nos preocupa mais esse repouso absoluto. E o doutor tocou a questão da atividade física, enfim. Depois de quanto tempo da retirada dos sisos pode voltar a fazer atividade física? Existe uma indicação? Porque às vezes tem aquelas pessoas, eu não quero ficar sem fazer minha atividade física. Sim. Entendo. Nesses 2 dias, nenhuma atividade física em absoluto, nem atividade doméstica, né? Tem gente que não estou fazendo nada em casa, só assistindo filme, vou fazer um café ou limpar o chão, não. 2 dias sem atividade nenhuma. Dependendo desses 2 dias que o paciente cuidou bastante, no terceiro dia ele está muito bem, a gente recomenda que ele volte às atividades físicas a partir do 5º dia, né? Com 7 dias, academia, até correr, se tudo foi bem. Se o paciente descuidou nos primeiros dias e inchou um pouco, pode demorar um pouco mais para ele voltar a essas atividades. Porém, por pior que seja, assim, o pós-operatório não cuidei nada, inchou muito, a vantagem da cirurgia de terceiro molar é isso, o dente que foi embora não volta mais, né? Não cresce outro dente disso, é só aquela recuperação que ele tem que cuidar. Então, cuidou bem nos 2 primeiros dias, no terceiro dia ele está ótimo, 1 semana, vida normal, já sem medicamentos nenhum. E doutor, pessoas que têm diabetes ou até casos de hipertensão, elas podem retirar o dente do siso ou precisa ter um cuidado? Elas podem sim, podem tirar os dentes do siso, mas tem que ter o cuidado de ter essa diabetes e a pressão controlada, né? O paciente que relata pra gente que tem diabetes ou é cardiopata, tem algum problema cardíaco, é feita uma avaliação com o cardiologista para que a pressão dele seja controlada. O paciente que está com uma pressão, ele tem pressão alta e está descontrolada, a gente tem que
né, preparar o paciente antes para fazer a cirurgia, mas nenhuma dessas são contraindicações absolutas para a extração do terceiro molar. Então, é feito sem problema nenhum, mas tem esses cuidados antes da cirurgia. Por isso é imprescindível que a gente faça uma avaliação com o paciente, faça uma anamnese, conheça o paciente antes da cirurgia, porque se tiver alguma dessas comorbidades, né, algum problema de saúde, a gente tem que corrigir ou amenizar eles primeiros para depois fazer a cirurgia. E mulheres grávidas, doutor, pode fazer ou... Pode fazer sim. A gravidez é uma fase muito importante da mulher e é uma fase que as inflamações se afloram muito. Muitas mulheres têm muito sangramento dental durante a gravidez e pode incomodar. Um terceiro molar que estava ali quase querendo erupcionar e não erupcionava, na gravidez ela pode incomodar. Na gravidez, a gente tem um período da gravidez onde o feto está mais estável, que seria no segundo trimestre, então do terceiro ao sexto mês de gravidez. Esse é um período mais seguro para fazer a cirurgia. Então, se o terceiro molar estiver incomodando o paciente, é nessa época, nessa fase que nós vamos intervir e fazer essa cirurgia. Se consegue acalmar essa inflamação com medicamento, com higiene, que possa postergar para depois da gravidez, seria o ideal. Mas se há necessidade, com dor, se o paciente não está bem, dá para fazer a cirurgia sim, mas de preferência no segundo trimestre da gravidez. Doutor, no caso assim, de uso de antibiótico, é indicado já o paciente começar a usar o antibiótico antes da cirurgia ou não, é só depois mesmo? Sim. Essa pergunta é interessante e foi muito discutido no ano passado. Teve alguns casos em outros estados, né? Importante. O importante, Núbia, é a gente especificar cada paciente, individualizar cada caso. A gente não pode fazer um protocolo para todo mundo, né? O mesmo antibiótico para todo mundo ou não dar antibiótico para todo mundo. Não há necessidade absoluta de fazer uma profilaxia, que a gente chama, que é fazer uma medicação, um antibiótico antes da cirurgia. Mas o paciente tem que cumprir inúmeros requisitos para que não precise desse antibiótico. Tem que estar com uma higiene bucal 100%, tem que ter feito, né, uma limpeza há pouco tempo, nenhum foco dental, ser uma pessoa de hábitos saudáveis, não precisaria. Mas hoje digo que mais de 90% das vezes é indicado, sim, e para a gente poder trabalhar com uma margem de segurança maior, também tem um conforto pós-cirúrgico do paciente, não se preocupar, então a gente faz, na maioria das vezes, uma profilaxia antibiótica. Então a gente faz o uso de antibiótico antes da cirurgia e muitas vezes depois da cirurgia. Aí depende da cirurgia, de como foi a cirurgia, o quanto complexa foi a cirurgia. E aquela questão também, né, doutor, para as pessoas pararem um pouco de tanta preocupação e buscar ajuda certinho do dentista especialista para ter aquela conversa para acalmar e não, vamos lá, vamos fazer retirada do dente do siso, né? A maioria das pessoas vem com muitos mitos e medos, né? Eu digo, não é interessante quando a pessoa faz uma cirurgia no dentista, chegar para o colega e falar, foi tudo bem, não senti nada. Não, legal é falar, inchou, doeu, foi demorado. Então, e aí chega no ouvido de todo mundo e começa a criar esses meios, esses receios. Quando o paciente chega e pergunta, não, então não é assim, então não vai demorar 4 horas a minha cirurgia, então eu não vou ficar muito inchado, não. Então, faça a consulta, vamos avaliar cada caso, individualizar cada caso, né? Pedir os exames necessários para cada um, mas com certeza o paciente vai ficar mais tranquilo fazendo essa avaliação antes da cirurgia. Com certeza, doutor Guilherme. Obrigada, viu, por essas Eu explicações. que agradeço. Vou te convidar mais vezes para a gente falar de saúde bucal, que é sempre Conte importante. sempre comigo, meu bem. Obrigadão. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, que a gente